Eu já consigo ver os xingamentos rolando aqui nos comentários depois desse título. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E no vídeo de hoje eu vou abordar o Flamengo, a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, né? Que vai enfrentar o Al Hilal da Arábia Saudita. E sim, eu sei, se provavelmente eu rolar pra baixo agora na aba dos comentários, eu já vou ver gente me xingando, porque a thumbnail e o título do vídeo podem ser um pouco chamativos. Mas eu peço pra você aí, segura esse dedo aí antes de me xingar e fica até o final do vídeo pra você entender a minha explicação. Ao final você deixa o seu comentário, diz se você concorda ou não com o que eu falei, mas pelo menos entenda o que eu quero dizer antes de chegar ao ponto de me xingar. Mas o Flamengo estreia no Mundial nesta terça-feira, no dia 7 de fevereiro, contra o Al Hilal da Arábia Saudita. O jogo é às 4 horas no horário de Brasília. Pra quem tá em Portugal, o jogo é às 7. E com esse título, com essa thumbnail, o que eu realmente quero dizer é só que a preparação do Flamengo pra esse Mundial de Clubes não foi feita da melhor forma. Eu não estou aqui dizendo que o Vitor Pereira tem alguma culpa para a preparação do Flamengo estar sendo mal feita. Eu não estou aqui dizendo que se tivesse o Dorival ficado, a preparação seria melhor. Mas só que a maneira que o Flamengo lidou com a situação não foi nem de perto a melhor forma. O Flamengo entrou de férias em tese no dia 12 de novembro de 2022. Eu digo em tese porque vários jogadores do Flamengo pararam já de jogar depois da final da Libertadores. Mas o último jogo realmente foi contra o Avaí no dia 12 de novembro. E por lei, o Brasil dá direito a 30 dias de férias para as pessoas. Então, em tese, o Flamengo deveria voltar às suas atividades no mínimo no dia 12 de dezembro de 2022. Vários clubes de futebol no Brasil, inclusive, fizeram isso, né? Voltaram às suas atividades no dia 14, mais ou menos, que a maioria dos times, na verdade, começaram suas férias no dia 13, porque o Flamengo teve o seu jogo adiantado por causa da festa que teve, né, em comemoração dos 2 títulos da Copa do Brasil e Libertadores. Então, a grande maioria das equipes voltaram das suas férias no dia 14 de dezembro. O Flamengo ainda poderia voltar um dia antes, por exemplo, no dia 13. Mas não, o Flamengo ainda segurou esses jogadores por mais 12 dias, voltando realmente às atividades no dia 26 de dezembro apenas, logo no dia seguinte ao Natal, né? Nesses primeiros dias de pré-temporada, geralmente são só testes físicos, né? Ver como os jogadores chegaram depois das férias e tudo. Mas diferente de vários clubes brasileiros que inclusive voltaram de férias antes do Flamengo, o Flamengo já tinha programado desde muito cedo que teria compromissos importantes desde o início da sua temporada. No dia 28 teve o jogo contra o Palmeiras pela Supercopa e no dia 7 não tinha ainda data exatamente, mas ainda assim sabia-se que em fevereiro teria o Mundial de Clubes para se disputar. E ainda assim o Flamengo deu mais 12 dias de férias aí para os jogadores a mais por motivos de sabe lá Deus. Para o time que teria mais jogos a disputar, mais jogos importantes inclusive para se disputar nesse início de temporada, essa foi de longe uma escolha muito ruim. E por que os times que estão apenas no campeonato estadual estão se preparando de maneira tão melhor que o Flamengo, que tinha campeonatos tão importantes para poder disputar? Porque realmente a Supercopa deve ser realmente mais um jogo festivo, mas diferente do estadual, que realmente é só algo regionalizado, a Supercopa é um torneio nacional. E no caso enfrentou uma grande equipe como foi o Palmeiras, e tem essa rivalidade crescendo, né, entre Flamengo e Palmeiras, porque são as duas equipes que vêm praticamente dominando o futebol brasileiro nos últimos anos. O Atlético Mineiro se meteu ali no meio em 2021, e ano passado o Atlético Paranaense jogou na final da Libertadores, mas praticamente só quem vem ganhando são Flamengo, Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. E tinha também o Mundial de Clubes, que é o pedido da torcida há muito tempo. Eu entendo, obviamente, a importância que o brasileiro dá para o Mundial, porque querendo ou não, o nome mesmo já diz, né, um torneio mundial. Ser campeão do mundo é completamente diferente de você ser campeão nacional, por exemplo. Mas eu acho que isso dá uma importância até certo ponto exagerada a esse torneio, porque basicamente esse torneio se tornou um torneio político da parte da FIFA. Antes tinha o jogo já confirmado, né, entre o campeão da Libertadores e o campeão da Champions League, né, que era a antiga Copa Intercontinental, que era o Mundial de Clubes da época. Mas depois que a FIFA resolveu colocar a mão nessa disputa, ficou realmente um torneio político, basicamente. Geralmente sendo um torneio jogado só para poder agradar todas as confederações. E todo mundo já sabe, isso é repetido por várias pessoas em vários momentos, que os europeus não ligam tanto assim para o Mundial de Clubes. Não é que não deem importância, sim, eles vão lá, eles jogam, eles querem ganhar o torneio, obviamente, ninguém quer perder. Mas se, por exemplo, eles tiverem de dar prioridade à Champions League, obviamente eles vão dar prioridade à Champions. Porque este é o torneio mais importante que eles disputam, este é o torneio que tem as principais equipes ali para eles enfrentarem. A chance de enfrentar um campeão da Champions deveria ser apenas vista como uma comemoração pelos times do Brasil. Por quê? Desde que, obviamente, não façam um vexame histórico, né? Tipo, perder de, sei lá, 4-0 pro Real Madrid. Aí seria realmente vexatório. Termina o jogo. Mas voltando a falar sobre a preparação do Flamengo, né, para essas
dessa disputa do Mundial, tirando o jogo contra o Palmeiras, o Flamengo não foi verdadeiramente testado até agora. Como está com o novo técnico, essa preparação tinha que ter começado o mais cedo possível. Ah, mas o Vitor Pereira só podia começar no 1º de janeiro, porque tinha contato com o Corinthians. Mas no dia 26 o time já voltou de férias e os auxiliares do Vitor Pereira estavam treinando o Flamengo. Basicamente só ele que não estava lá. Ele poderia ter feito exatamente o que foi feito no dia 26 antes. Mandar os seus auxiliares fazerem os treinamentos que eram necessários e com isso adiantar o processo para que no dia 2, no dia que ele realmente chegasse no Ninho do Urubu, o time já está com um processo mais adiantado, teria tido mais tempo até de adaptação aos jogadores. A comissão técnica poderia não ser toda, porque o Vitor não estaria lá, mas a grande maioria dos personagens já estariam lá dentro, então essa adaptação já teria começado e se adiantaria em relação ao tempo de preparação para a disputa dos torneios tão importantes como é o Mundial de Clubes. E por isso que eu digo que o Flamengo não está preparado para ser campeão deste torneio. Pode acontecer? Pode. É um campeonato que vai jogar apenas 2 jogos, então a chance de vencer ela existe. Mas antes de tudo tem que passar pela semifinal dessa disputa, então vamos falar um pouco sobre o Al Hilal. Vendo o jogo entre o Wydad Casablanca e Al Hilal me mostrou que talvez o Al Hilal fosse o melhor adversário para o Flamengo nessa fase. Por 2 motivos. Primeiro, porque o Wydad Casablanca teria a seu favor a torcida, né? Pelo campeonato estar sendo disputado no Marrocos, a torcida marroquina estaria em peso contra o Flamengo e isso joga muito contra. Afinal, na Copa do Mundo a gente viu a força, né, dos torcedores marroquinos, o quanto eles eram presentes nos estádios, o quanto eles se entregavam na torcida, né, pela sua equipe. E talvez não fosse a melhor coisa do mundo ter contra si a torcida do Marrocos, né? E não apenas isso, mas o estilo de jogo dos adversários faria muita diferença em relação ao jogo que será disputado na semifinal. O Al Hilal é um time que gosta um pouco mais de ter a bola, então o jogo tem mais chances de ser um jogo mais aberto. E para os jogadores que o Flamengo tem, é bem melhor enfrentar um jogo mais aberto do que ter um time como o Wydad Casablanca, que muito provavelmente se fecharia lá atrás e faria: vem aqui me atacar, porque o time forte é você, o favorito é você, então a responsabilidade é tua. Óbvio que contra o Al Hilal isso continua sendo verdade, a responsabilidade é do Flamengo, o favorito é o Flamengo. Mas o Al Hilal é um time que, se tiver a bola, vai querer jogar, então vai abrir espaços, né, pro Flamengo atacar em determinados momentos do jogo. O Al Hilal tem jogadores muito conhecidos, principalmente na torcida do Flamengo, né? O Coelar e o Michael já foram jogadores do Flamengo. O Michael, que foi campeão brasileiro em 2020/21, né? Que foi o campeonato de 2020, acabou em 21. E chegou a ser finalista da Libertadores com o Flamengo também em 2021. E o Coelar, que tem a medalha de campeão da Libertadores, né? Ele jogou a Libertadores de 2019 com o Flamengo, mas antes do final da temporada de 2019 ele foi justamente para o Al Hilal da Arábia Saudita. Inclusive, ele em 2019 jogou contra o Flamengo também na semifinal do Mundial de Clubes. E terá isso em comum, né, com 2019. Em 2019 o Flamengo também enfrentou o Al Hilal nessa fase, venceu o jogo de 3-1, foi um pouco mais difícil do que se estava esperando, né? O Flamengo inclusive saiu perdendo no jogo, só virou no segundo tempo. Uma excelente partida do Bruno Henrique, naquela partida ele realmente fez chover praticamente. Vai pela marcação, tentou enfiada de bola, chegou bem pra Gabriel, a chance, Bruno Henrique, olha o gol! Pra Rafinha, cabe o cruzamento, fez o cruzamento, olha o gol! Vambora que cabe 3. Aí a bola enfiada para Bruno Henrique, bateu cruzado, olha o gol! O Coelar já estava jogando no Al Hilal, agora tem também o Michael, que é um jogador muito perigoso, muito provavelmente jogará do lado esquerdo do ataque do Al Hilal, que é onde inclusive existe uma das dúvidas, né, de quem jogará pelo Flamengo, se será o Matuzinho, se será o Varela. Eu acredito que será o Varela, muito pela característica defensiva do jogador, e dando com isso um pouco mais de liberdade para Ayrton Lucas pelo lado esquerdo atacar mais, né, que aí o Varela segura um pouco mais e com isso o Ayrton consegue ir um pouco mais à frente. E também tem jogadores conhecidos, né, do futebol mundial, como o Marega, que foi jogador do Porto. O Marega foi campeão português com o Porto nas temporadas de 2017-18 e 2019-20. Também tem o Luciano Vieto, que é argentino, né, cria do Racing, jogou no Atlético de Madrid, jogou no Sporting também de Portugal. E entrou no segundo tempo contra o Wydad Casablanca, fez uma boa partida, principalmente na prorrogação, né, que foi quando ele mais teve tempo de jogo, e marcou o seu na disputa por pênalti, né, que classificou o time saudita. Eu aqui não vou falar sobre o Real Madrid, porque antes de ficar ao Real Madrid, o Flamengo tem de vencer esse jogo. E aí entra também a parte que eu falei do vexame. Se perder contra o Al Hilal é sim um vexame. O europeu e o sul-americano têm de chegar na final do Mundial de Clubes, porque senão é sim um vexame. Aponta o centro de campo, o Bjorn Kuipers. Olha a dancinha que vai marcando uma reza deles em cima da... O Raja Casablanca faz história no futebol mundial. As equipes de outros continentes não têm a mesma força, a mesma potência, né, dos times europeus, dos times sul-americanos. Questões políticas envolvidas, questões econômicas também envolvidas, mas também muito pelo talento natural dos jogadores. E também porque a disputa do Mundial de Clubes antes da FIFA se colocar, né, nesta posição de liderar essa competição era entre o vencedor da Libertadores e o vencedor da Champions League. Então o Flamengo tem sim de vencer este jogo contra o time do Al Hilal,
precisa chegar à final para se colocar como possível desafiante ao Real Madrid, que também precisa vencer o seu jogo, né, contra o Al-Ahly do Egito. Mas tudo isso que eu coloquei, o tempo de preparação do Flamengo, os jogos que o Flamengo apresentou até agora, né, que não foram grandes jogos. Contra o Palmeiras, muitas falhas defensivas. Contra o Boa Vista, um time sonolento. Contra o Madureira, não conseguiu passar do bloqueio, né, da equipe tricolor. Não voltou a tempo de se preparar para esse Mundial. Não teve tantos jogos, então não se colocou tanto a teste, né, para poder disputar um campeonato como esses. Verdadeiramente, o Flamengo não está pronto para a disputa desse torneio. É favorito contra o Al-Hilal e tem sim chances de ser campeão, porque é futebol. Mas no final das contas, o Flamengo não está preparado e seria um golpe de sorte caso o time conseguisse verdadeiramente ser campeão do mundo. E se você chegou até aqui e não me xingou até agora, meu, muito obrigado. Muito obrigado. Caso você tenha compreendido o que eu falei, eu gostaria de pedir para que você se inscreva aqui no canal do jogo, deixe o seu like no vídeo, porque isso ajuda bastante. Caso não tenha gostado, pode dar o dislike também, não tem problema. E deixa aqui seu comentário, o que você acha sobre a preparação do Flamengo para essa disputa, se você concorda com o que eu falei, se você discorda. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, com seu amigo flamenguista que tá aí dizendo, não, o Flamengo tá pronto, o Flamengo vai ser campeão mundial e tudo mais. É bom também, de vez em quando, ter um certo choque de realidade pra poder também não ficar com uma expectativa tão lá em cima, porque, por exemplo, caso eu perca o jogo dessa terça-feira, então toda essa expectativa vai automaticamente pro chão. Todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.